Você vai assistir Vamos Juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Além de goiabeiras e laranjeiras, nova loja em Campo Grande. Olá, aqui Neuza Berger e mais uma vez estou à frente da apresentação do programa Vamos Juntas com a minha amiga Karine. Gente, estamos em novembro de 2020. Há exatamente 8 meses, nossa vida mudou de uma forma inimaginável. Não só a nossa, mas do mundo todo. A pandemia do novo coronavírus mudou o jeito da gente ver o mundo, nos confinou, nos fez mudar o nosso comportamento e nossos hábitos. As escolas fecharam e muitas ainda continuam assim. Todo mundo está tendo que se adequar. Alunos, professores, família, gestores da educação. Amiga, que loucura! Que loucura! Quem ia imaginar que em março, em fevereiro, no carnaval, a gente ia viver... Eu achei que no final de abril o negócio estava resolvido. Pensa. Amiga, como é que é essa história da escola? Você que tem meninos Neuza, ainda estudando, porque os meus, um está na universidade, que já sentiu, a outra já é formada, mas eu não consigo imaginar. Então, lá em casa a gente teve 2 impactos, né? O primeiro da pandemia e o segundo, porque as minhas crianças mudaram de escola. Nesse ano? Então eles estavam apaixonados, são apaixonados pela escola. Mas ainda não tinham criado um vínculo. Não. Então, assim, eles estavam apaixonados de poder estar estudando nessa nova escola. E de repente parou tudo. E a minha filha mais velha, ela vai fazer ENEM. Então, assim, era todo dia uma choradeira, assim. Mãe, eu queria minha escola, eu estava agora conhecendo meus professores. Eu acho que foi muito complicado. Eles voltaram, quando a escola abriu essa possibilidade, agora no mês de outubro, eles voltaram e voltaram felizes e eu tranquila. Que bom. Porque assim, o que dá para se fazer, sabe, Neuza? Amiga, sabe o que eu penso? Eu acho que a gente vai ter uma ideia, a gente já conversou disso aqui, do que estamos vivendo daqui a 1 ou 2 anos, quando a gente conseguir se distanciar um pouquinho, para ver o impacto de tudo isso, né, na vida da gente. Porque eu até hoje, quando agora eu começo a ver as notícias de novo da Europa, que você fala, agora eu estou ficando mais tranquila, acho que as coisas estão se ajeitando, e você vai ver aquele vai e volta, dá uma certa insegurança, mas enfim. Para ajudar a gente a entender esse momento, hoje nós vamos receber aqui a Penha Peterli, que ela é psicopedagoga, neuropsicopedagoga, terapeuta de família e casais e escritora. Penha, por favor, bem-vinda. Mantendo a distância, morrendo de vontade de abraçar, mas ainda não podemos. Tiramos Obrigada. a máscara um pouquinho, mas a gente tem todos os cuidados. Todos os cuidados, que a pandemia está aí, né, Penha? Tá aí. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer tê-la aqui com a gente. E eu acho que esse momento é bem importante, porque nós estamos falando de mudanças, de transição, de medos, de angústias. Então, nós temos que nos unir e... Até para entender tudo isso, né, e nos fortalecer. E quanto medo e quanta angústia, né? Muita Penha, você mesmo. recebeu muita criança, muita gente aí vinda Veja desse bem, momento? Nesse momento, a clientela maior, o maior número de pacientes são casais. A gente pensa só nas crianças, nos estudantes, mas os adultos, casais, famílias. Nossa, gente, e crianças e adolescentes acometidos por um conjunto de patologias, transtornos, né? Que quem pode falar isso assim é um médico, mas a gente como clínica, a gente já visualiza, encaminha quando necessário for. Crianças que vêm com ansiedade. Dentro da ansiedade tem a angústia, que é algo assim... eles não sabem explicar, a criança não sabe se expressar, né? Angústia, medos, insegurança. E aí logo depois, quando você começa o tratamento, nas primeiras semanas, a gente já percebe que elas conseguem levantar. Eu faço um tratamento voltado para a terapia na linha sistêmica
que eu acho que é uma que flui muito, porque considera-se a família e a escola como sistemas. Você acha que realmente o aumento desse tipo de patologia se deu por causa desse momento que a gente está vivendo? A pandemia pode ter responsabilidade sobre isso? Sim, existiam casos assim, né? Mas agora dobrou, triplificou. E eu faço até uma comparação, os anos de 1900, no norte dos Estados Unidos, no hemisfério norte, onde teve a síndrome da cabana, que eles tiveram que ficar presos durante muito tempo. Aí eles deram nome nessas mesmas sintomas que as pessoas apresentavam, como síndrome da cabana, porque eles não queriam mais sair de casa. Por isso que é importante a família estar atenta aos sinais que as crianças dão. Muito choro, birra, agressividade, ficar muito tempo no tablet, nas telas, né? Isso daí a família tem que ficar atenta e se não der conta, procurar especialista e procurar ajuda. Gente, olha que importante, o assunto hoje muito importante a gente conversar, a gente precisa conhecer, a gente precisa buscar ajuda para tentar lidar com essa situação. Agora a gente vai dar uma paradinha. No próximo bloco, Penha vai trazer aqui um livro que ela escreveu, que vai ajudar a gente, mães, pais, sociedade, a lidar um pouquinho com essas questões. Espera um pouquinho que a gente já volta. Você está assistindo Vamos Juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Além de goiabeiras e laranjeiras, nova loja em Campo Grande. Olá, estamos de volta e aqui no estúdio com a gente, Penha Peterle, falando sobre esse assunto tão importante que é a educação no pós-pandemia. Olha só, gente, esse livro que ela trouxe, novinho, né? Fresquinho, né, Penha? Saiu do forno. Olha lá, promovendo as competências emocionais, como superar as dificuldades de aprendizagem, que eu imagino que deve ser uma fonte de orientação para todos nós nesse momento, né, Penha? Escola, família. Sim, veja bem, nós temos que ter recursos diversificados nesse momento. Nós temos que focar em trabalhar a saúde mental da criança, trabalhar a questão da educação emocional. Quando eu falo nesse livro, além dele, tem outros recursos também, e é muito importante que os professores façam um plano de ação voltado para trabalhar a questão da criança, identificar as emoções, saber lidar com elas, entender que eles não são responsáveis totalmente por aquela angústia, por aquela dor, que essas emoções ruins estão vindo de fora e são provocadas por alguma coisa, por alguém, no caso o corona, o momento que a gente está vivendo, né? As escolas estão recebendo crianças enlutadas, filhas de pais desempregados, famílias desestruturadas. São muitas questões. Muitas questões. Então, quando a Neuza fala nesse livro, ele é composto de 10 capítulos. Cada capítulo é inteligência emocional, dá uma folheadinha, ver se eu lembro rapidinho. Mas todo capítulo, ele está voltado para a família e para a escola, com dicas voltadas para a literatura e pela experiência profissional do meu trabalho. Inteligência emocional, Karine. Tudo que a gente olha que gosta. delícia. Inteligência de todos os tipos, dificuldade de aprendizagem. Que sintoma é esse, né? Porque a dificuldade de aprendizagem não é somente uma dificuldade em si. Tem que fazer uma avaliação para ver o que ela está sintomatizando, o que ela está dizendo com isso. Então, esse capítulo aí está maravilhoso, é de estudo de campo, de trabalho de consultório mesmo, fundamentado, cientificamente falando. E você fala que se você usa terapia sistêmica, terapia né? Que é sistêmica, escola, família e a criança. Aí, ressaltando que tem os coautores aí, que são meus netos. Então, como o Piaget fazia, que ele formou a estrutura da vida dele de psicólogo
com os filhos, eu estou aprendendo muito com meus netos. E eles foram coautores. Cada capítulo tem as fotos dele. Legal. E tem um último capítulo aí que faz o fechamento do livro. De caso. Que é o estudo de caso da Poliana, que é com chave de ouro, que foi um trabalho onde foi trabalhada a fobia, o medo, a questão do medo, da insegurança de uma criança de 2 a 3 anos e ela teve a libertação com sucesso. Ô Penha, agora é interessante, porque esse livro provavelmente você estava produzindo antes da pandemia. Sim. E coube, né? Agora, como ele é importante nesse momento, né? Nesse momento. Veja bem, porque a minha história de vida, o primeiro, como que surgiu o livro? Em 2002 saiu uma publicação minha, alguém descobriu, me ligou, você quer ser capa de revista? Aí eu pensei, não sou nenhuma... Mas vamos lá, né? Vamos lá. Vamos ver de que se trata, né? Eu lembro, eu estava numa escola, recebi isso. Sobre inteligência de todos os tipos, depois eu refiz, renovei, atualizei e está tudo dentro das emoções. Porque quando eu trabalhei em escola, eu vigiava as crianças que estavam tímidas, as crianças que vinham tristes, as crianças que estavam rebeldes. Eu tive sempre esse cuidado de sensibilidade com esse olhar. Então, aí eu escrevia muito. Eu gosto de escrever, porque eu imagino que depois que você colocou num papel, você fica eterno, né? Exatamente. Então, e ele coube assim, cada capítulo desse vai ajudar muito. Inclusive agora eu estou até deixando no consultório para os meus clientes ficarem à vontade em conhecer a obra. Gente, olha lá o tempo. Para fechar, Penha, dá assim uma dica rápida das famílias. Identificou os sinais, procura escola, procura um profissional. Como que a gente pode lutar junto nesse momento? Tá, identificou o sinal, parceria com a escola, vai na escola, conversa com a escola, dependendo. Teve dúvida, ficou em dúvida, vou dar conta ou não? Procura um profissional. Porque às vezes o que parece óbvio para os pais, a criança está dizendo alguma coisa e uma outra coisa. Os adultos cuidarem de cada um de si. Porque a gente não pode dar o que a gente não tem. Isso, a gente tem que estar bem para poder ajudar, né? Se eu estou tensa, se eu estou agressiva, se eu estou desesperada, eu não vou poder ajudar. Então vamos nos cuidar para depois cuidar do outro. Ótima dica. Que lindo. Ai, o tempo acabou. Obrigada, que pena, Penha. né? Obrigada a quem está Prazer assistindo. tê-la aqui. Muito bom essa conversa. E a gente vai encerrando o nosso programa aqui com essa dica maravilhosa, essa experiência incrível. Aqui o livro da Penha. Depois a gente coloca aí o Instagram dela para entrar em contato, quem tiver interesse. Só entrar no meu Instagram que lá daí tem... vocês se comunicam. Tem onde é vendido no Mercado Livre. Ótimo. Já quero. Então tá joia, gente. Um abraço. Beijo. Beijos. Você assistiu Vamos Juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Além de goiabeiras e laranjeiras, nova loja em Campo Grande.